Planta, cachorro, dá pra ter tudo em casa, todo mundo junto, no mesmo ambiente. Tem algum cachorro que é tóxico pra planta? Tem alguma planta que é tóxica pra cachorro? Não sei. Fica aí com a gente, depois da vinheta a gente conta tudo. Claquete gravando! Olá, sejam bem-vindos a mais um Pet no Sofá. Estamos aqui nós quatro, eu, Biege, Cristina e os nossos super pets, Matias e o Leme. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, nosso amigo Cacto. E o nosso amigo Cacto tá aqui para nos contar que nem sempre pets e natureza são uma melhor combinação. A gente acha demais ir pro parque, ter uma casa com jardim legal para os bichos correrem e brincarem, mas nossos bichos são curiosos. Algumas plantas podem fazer mal. São perigosos para todos os animais, mas a gente tem que se preocupar principalmente com filhotes de plantas, né? A gente sempre tem em casa um vasinho de planta e aí resolve ter um filhotinho. E a gente não lembra que essa planta, né, junto com um cachorrinho curioso, que ele vai comer chinelo, vai comer sua roupa, ele vai comer o sofá, a cadeira e a planta. Dependendo da planta que for, a gente tem que se preocupar sim, porque ela pode causar alguns problemas de saúde para o seu cãozinho. Outra preocupação e outra combinação, né, que não é tão saudável muitas vezes, são aqueles cães que têm o hábito de chegar no jardim e comer graminha. O Leme é um que quando ele pensa que é vaca, né? Eles vão pastar. O Leme acabou de pastar. Eles ficam pastando mesmo, eles vão lá comer graminha e muitas vezes no meio dessas graminhas podem ter uma plantinha tóxica, né? Uma plantinha que vai causar uma alteração clínica no seu animalzinho. A graminha em si vai fazer ele vomitar, mas uma planta tóxica pode levar a vômito, a diarreia e a outras alterações que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Fala de uma planta pra gente, irmã, que é perigosa e que a gente sempre encontra nos jardins. Na verdade, vou falar de um grupo. São algumas plantas que todas elas acabam causando mais ou menos a mesma coisa. São azaleia, narciso, amaryllis e aquela flor de Natal bonita. Até a flor de Natal. São todas plantas que elas são muito bonitas, então normalmente são usadas para ornamentar, então é muito comum vó ter em casa, né? Minha avó tinha um monte de azaleia em casa. E tem cor, né? Assim, chama a atenção das pessoas. São plantas bonitas. E a maior parte delas, por exemplo, a azaleia, é um arbusto, não é uma super árvore. Então também cabe, por exemplo, de repente num vaso dentro de um apartamento. Então são plantas muito presentes. Quando ingeridas, causam mal ao animal só depois de 24 horas. Então às vezes fica difícil perceber que foi a planta que ele comeu. E o causar mal, principalmente, eles começam a vomitar e tem uma diarreia com muco, com sangue. Pode ser bem grave, né? Num estado muito grave de intoxicação, eles podem chegar a convulsionar e até virar óbito. E eu acho que o principal agravante dessas plantas é que justamente o sintoma não é imediato. E aí, às vezes, demora pra gente entender e imaginar, o bicho comeu a planta ontem. Às vezes a gente nem viu que ele comeu a planta, né? Esse é um grupo de plantas perigosas. Que mais? Você falou de planta que vó gosta? Ai, nossa, lembro da casa da minha avó. Bom pra tirar mal olhado. Sabe de que planta eu tô falando? É a comigo ninguém pode. Joga o sal pra trás e põe a planta na porta de casa pra não entrar, né? Coisa ruim. E é uma folhagem super bonita. Tem pequenininha, né? E tem umas que são enormes. Toda avó tem, ou a grande maioria. A minha avó tinha. Eu também. Não só essa, né? Então tem a comigo ninguém pode. A gente tem aquela costela de Adão. Então quem gosta de folhagem, não tem flor não, é só folha. É uma folha verde, bonita, verde, grandona. Parece um coração, né? Cheio de lâminas. É lindo. E uma outra que também o pessoal gosta de ter, que é a espada de São Jorge, que também é bom para tirar mal olhado, né? Que o pessoal fala. Mas essas plantas, quando o animal mastiga, ele não precisa nem engolir. Então, às vezes a gente pega uma espada de São Jorge, vai lá, pega lá, cachorrinho. E ele pega, ele morde, essa planta já pode começar a causar um problema sério para eles, porque essas plantas, elas têm substâncias que acabam irritando todo o interior, né, da boquinha do cachorro. E se ele engole, vai engolir
causando irritação, causando lesão, né, em todo o esôfago. Então elas são bastante perigosas. O animal começa a ter um inchaço em toda a boca, toda a parte digestória, que ele não consegue mais engolir, então ele não consegue tomar água, ele não consegue comer. É bastante grave. E até às vezes algumas pessoas falam: comer uma plantinha faz vomitar que passa, essa planta não pode. Quando ele engole, ela passa por todo o trato digestório causando lesão. E quando ele vomita, ele volta causando lesão. Só piora. São plantas bastante perigosas e assim, todo mundo tem em casa. Então é bastante importante a gente contar isso para vocês. Lembro de outras duas que, além desse sintoma de vômito e diarreia, que é muito comum, também causam alterações cardíacas, que são a dedaleira e a espirradeira. São plantas que elas podem causar também vômito e diarreia, então a gente também observa isso, só que elas podem acelerar o coração, dar uma taquicardia, depois diminui muito a frequência cardíaca do animal, pode dar alguma arritmia e chega um momento que o coração já não consegue mais bater de uma maneira adequada. E aí o animal pode virar óbito por uma parada cardíaca. São a dedaleira e a espirradeira. A dedaleira, inclusive, o princípio ativo dela é a digoxina, que é uma substância que foi purificada e sintetizada e que é usada em muitos medicamentos para cardiopatas, para pessoas que têm problema de coração. E aí na planta o animal acaba ingerindo uma concentração muito mais alta, né? Sabe o que eu lembrei? Tem uma outra planta, né, que na verdade não é nem a planta o grande problema, mas essa planta ela chama Nicotiana tabaco. Facilita. Né? E ela chama, né, tabaco, então ela é uma folha verde que a gente encontra na natureza, tem gente que planta, mas ela é utilizada dentre várias outras substâncias para fazer cigarro, charuto, e ela é extremamente tóxica para os cães. Então as pessoas que fumam, às vezes... Para o ser humano também, né? Lembrando... para o ser humano também. O que a gente tem de casos de intoxicação não é nem pela planta. A pessoa que fuma, às vezes deixa, né, a bituca de cigarro dentro do cinzeiro, ou deixa o charuto, né, porque charuto eu acho que quem fuma não fuma ele inteiro de uma vez, vai fumando aos poucos. E assim, só para vocês terem ideia, o cigarro, né, que a planta Nicotiana tabaco, o princípio que causa a intoxicação é a nicotina. O cigarro tem mais ou menos 30 miligramas de nicotina e um charuto 120 miligramas, é muita coisa, né, para um animalzinho. E quando ele acaba ingerindo a bituca ou o charuto, ele vai ter sintomas. Primeiro aqueles gastrointestinais, ele começa a salivar, depois ele evolui para vômito, pode evoluir para diarreia, mas o pior não é nem essa sintomatologia, né, que a gente fala de trato gastrointestinal, é a sintomatologia nervosa, porque a nicotina ela acaba alterando, né, não vou entrar em fisiologia, mas ela altera alguns componentes do sistema nervoso, então o animal começa a apresentar tremores, dificuldade para andar, ele pode evoluir inclusive para convulsão. Mas assim, acho que a gente podia falar um pouco do que fazer nessas situações, né? O que a gente faz? Gente, é muito importante. Se você observou que o seu animal começou a apresentar de uma maneira súbita, rápida, vômito, diarreia, com sangue ou não, tremor, tá salivando, tá convulsionando, veterinário. Você tem que procurar o seu veterinário. Se você viu ele comendo alguma planta, não tente fazê-lo vomitar, não tente dar nada para ele, vou dar leite, vou fazer vomitar. Não, é pro veterinário. E o ideal, se você conseguir, levar uma amostra da planta ou uma fotografia, porque aí vai ficar muito mais fácil dele reconhecer, porque às vezes o tutor chega na clínica veterinária, tá tão assustado, tão preocupado, que não consegue nem lembrar como que é a folha. Mas é uma folha mais redondinha, pontudinha, que é mais clara, mais escura. Então, se você consegue levar uma amostra da planta, da folha, da flor, isso ajuda muito no reconhecimento, porque o tratamento feito para dedaleira não é o mesmo feito para intoxicação por nicotina, enfim. E se você tem um filhotinho, um cachorrinho e tem planta e gosta de ter planta, não deixar no chão, né? Você sabe que o cachorro vai mexer, tenta pôr em lugares altos ou, né, restringir o acesso do animal a essas plantas. Muito bem, a gente espera ter ajudado vocês a tirar dúvidas. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra gente que a gente responde. Sugestão, né, de tema, alguma curiosidade que vocês tenham, escreva aqui embaixo. Se não segue o nosso canal ainda, segue. Dá um joinha pra gente, é importante você curtir o nosso canal pra gente saber se tá gostando ou não. E eu quero muito, claro, agradecer, como não, agradecer a presença do nosso convidado especial, Mr. Cactus. Ele é meio espinhoso, mas ele é uma
boa pessoa. Eu achei ele um pouco tímido, ele falou pouco. Mas ele é uma boa, tem um bom coração aqui dentro. Só não pode ser mordido, nem lambido, nem abraçado. Exato. Eu acho que ele é meio solitário mesmo.